Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje é uma passagem de São Marcos em que Nosso Senhor nos diz: porventura traz-se a lucerna para a meter debaixo do alqueire ou debaixo do leito? Não é para ser posta sobre o candelabro, porque não há coisa alguma escondida que não venha a ser manifesta, nem que seja feita para estar oculta, mas para vir a descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Dizia-lhes ainda: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que tem, dar-se-lhe-á ainda mais, e ao que não tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Palavras de Jesus que têm um claro sentido. Não é difícil para nós reconhecer que o Senhor se está a referir à nossa fé. A fé é a luz que nos ilumina, a fé é a luz que dá sentido à nossa vida, que explica a nossa origem. Nós somos filhos de Deus, somos um efeito, uma consequência do seu amor, e que nos explica também o sentido da nossa vida, o destino a que estamos chamados, que é também o céu. A fé é que nos guia desta origem e para este fim. Esclarece também o sentido de todas as coisas. Às vezes podemos não entender, podemos não compreender o que é que se passa ao nosso redor. Às vezes uma doença, a dor, uma injustiça, alguma contrariedade que nós sofremos ou que outros que nos parecem inocentes sofrem também. E se calhar, humanamente falando, não é compreensível, mas aquilo que racionalmente não podemos explicar encontra certamente um sentido na fé. Sabemos que tudo o que acontece para o nosso bem, embora nem sempre nós tenhamos consciência disso. É também São Paulo quem diz que tudo é para o bem, tudo corresponde a um plano divino, tudo tem sentido, tudo concorre para a nossa salvação. E se assim é, se a nossa fé tem esta força, tem esta eficácia, tem este poder, é uma fé que deve ser erguida para que nos ilumine e também para que ilumine todos aqueles que estão à nossa volta. A fé tem que ser manifesta e por isso mesmo sabemos que Jesus quis que os apóstolos espalhassem a fé pelo mundo inteiro. Ainda há 2 dias recordávamos a festa da conversão de São Paulo e como aquele homem, depois de ter descoberto a fé que tinha perseguido, se tornou um tão grande anunciador da verdade que agora possuía. Não aguardou só para si, não ficou apenas satisfeito por ter resolvido, por assim dizer, o seu problema pessoal, mas apercebeu-se de que aquele dom era um dom para toda a humanidade e que dele dependia também que chegasse a tantos e a tantas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não conhecem a revelação que Deus nos fez em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está presente na palavra e no pão, que está presente na sua Igreja. Sabemos que Jesus fez um grande elogio de João Batista quando disse que ele era uma lâmpada ardente e luminosa. Assim devemos ser, todos nós cristãos. A nossa fé deve ser ardente, deve ser como que um fogo que arde no nosso coração. E não apenas um fogo que ilumina, e sabemos que em tempos antigos os homens, para vencer a escuridão, tinham que acender uma fogueira, mas que seja também um fogo que aquece, um fogo que nos dá o calor que necessitamos para a nossa vida. E por isso não podemos ser cristãos apagados, não podemos ser cristãos envergonhados, não podemos ser cristãos cobardes. A
Havia um santo que dizia que o inferno está cheio de bocas fechadas, pessoas que deviam ter falado, pessoas que deveriam ter anunciado a fé, pessoas que deviam ter esclarecido aqueles que têm à sua volta e que por respeitos humanos, por medo, por cobardia, por pouca fé, por falta de fé, não foram capazes de o fazer. E por isso tornam-se também responsáveis daquelas pessoas que se perderam, mas que de outra forma se poderiam ter salvo. Houve uma vez um cristão que foi sequestrado e durante a noite teve um sonho, quase um pesadelo, porque sonhou que estava no inferno, não só ele, o sequestrado, mas também o sequestrador. E o sequestrador estava no inferno a insultá-lo e a bater-lhe até. E ele não percebia porque é que, estando ambos no inferno, ele tinha aquela atitude com ele. E o sequestrador explicou-lhe: é que eu, de facto, não era cristão porque não sabia o que era o cristianismo, mas tu sabias e não me disseste nada. E é por isso que eu estou zangado contigo. Claro que era só um sonho, mas foi um sonho de que o Senhor se serviu para que aquele homem percebesse, sequestrado como estava, que também naquelas circunstâncias devia fazer apostolado, também naquelas circunstâncias devia falar de Jesus, também naquelas circunstâncias devia dar um bom testemunho da sua fé. E a verdade é que, quando foi o dia de Natal e ele continuava sequestrado, fez uma exigência, um pouco curioso que um sequestrado possa fazer uma exigência aos sequestradores, mas a verdade é que estes a aceitaram. Disse: hoje, quando for o dia de Natal, quero falar com todos. E assim aconteceu, abriram-lhe a porta, saiu para uma salinha, viu uma série de pessoas, todas encarapuçadas, para que eles não o reconhecessem. E falou-lhes sobre o Natal, falou-lhes sobre o nascimento de Jesus, porque ele sabia que, sendo cristão, e apesar de estar naquelas circunstâncias, também devia dar a conhecer a sua fé, devia dar a conhecer a outros o seu amor por Jesus. E é por isso também que entendemos aquelas palavras finais desta passagem do Evangelho: ao que tem, dar-se-lhe-á ainda mais, e ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. Pode parecer um pouco curioso, se calhar parecia mais lógico o contrário: ao que já tem, não se dá mais, e ao que não tem é que se dá. Claro que não, Senhor, o que queria dizer é: aquele que tem fé, se lhe dará maior fé. Aquele que já tem alguns frutos de apostolado, se lhe dará uma maior eficácia no seu apostolado. Mas aquele que não tem fé porque a perdeu, ou porque a tem diminuta, raquítica, até isso lhe será tirado. Aquele que pouco fez por comodismo, ou por egoísmo, ou por cobardia, pois o pouco que fez também não será tido em conta. Nossa fé é para usar. Não podemos apagar a luz que o Senhor acendeu em nós. Não podemos permitir que essa luz não brilhe à nossa volta. Foi isso que Nossa Senhora sentiu. Mal soube que ia ser a Mãe de Deus, imediatamente foi à casa da sua prima Santa Isabel e foi-lhe anunciar esta boa nova. Nossa Senhora podia ter pensado: mas se calhar a minha prima não vai perceber, ou se calhar vai fazer troça de mim, ou vai-me perguntar: então, afinal, quem é esse Espírito Santo? Nunca ouvi falar dele. Mas como é que tu disseste que sim, sem falar com São José? Pronto, eram dúvidas que Nossa Senhora podia ter. Mas Nossa Senhora não se deixou levar por esses pensamentos humanos, só pensou que aquela alegria que tinha não cabia no seu coração, e era para dá-la a conhecer, para manifestá-la a todos aqueles que tinha à sua volta. Aprendamos de Nossa Senhora também a dar a conhecer a outros a nossa fé, para que também eles se possam iluminar, também eles se possam aquecer a esta luz tão forte que o Senhor acendeu no nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, são os propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.